E estamos de volta, galera, diretamente de Boston, Massachusetts. Meu nome é Sérgio da Mota e esse é o seu programa A Teu Dispor. E hoje um pouco quente aqui. Na verdade, é sempre muito quente. Tem hora que eu tenho até que eu penso que isso aqui é um pouquinho daquilo que as pessoas religiosas falam de inferno. Acho que quando você começa a pingar desse jeito. Mas estamos vivos e fortes e eu já gostaria de agradecer a você que tem suportado, apoiado, tem estado conosco firmemente nessa militância que é direito de não crer sem evidências. E hoje já gostaria de ser um pouco mais objetivo do que eu sou nos meus outros vídeos. Eu acho que está chegando ao ponto em que nós já nos conhecemos e conhecemos também a visão desse programa e podemos já começar numa direção mais objetiva. Então eu vou deixar muito dos meus agradecimentos para o final, para que o vídeo não venha se estender tanto, ficar longo. Eu sei que alguns dos meus vídeos têm ficado muito comprido, mas como eu sou uma pessoa que eu amo críticas, e principalmente aquelas que são bastante sinceras, eu acho mais do que justo a gente ouvir a opinião das pessoas também. Hoje nós teremos a pergunta da nossa querida amiga Michelle, que faz parte de um segmento que nós começamos alguns meses atrás e por causa de alguns eventos, houve algumas interrupções e agora a gente está voltando e concluindo essa fase. E é a nossa cara amiga Michelle Moraes. Ela vai deixar uma pergunta para vocês relacionada ao livre-arbítrio. Eu gostaria que vocês escutassem agora. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Meu nome é Michelle Amorim, estou aqui falando de Londres. Eu sou de Recife, Pernambuco, Nordeste do Brasil. E, Sérgio, eu comecei a te seguir através do Newton, do canal do YouTube Pensei que Você Soubesse. Me interessei pelo seu canal, a assistir, a curtir, a comentar, a refletir tudo que você fala. Então hoje, eu sou uma seguidora do seu canal, então a questão que eu tenho para você, para te perguntar, seria a respeito do livre-arbítrio. O que você acha, o que você define sobre o livre-arbítrio, que é um assunto tão falado entre muitos líderes religiosos e seus seguidores, né? De muitas religiões e doutrinas. Eles falam muito do livre-arbítrio, mas que para mim é um assunto muito vazio. Não se tem uma resposta concreta, vamos dizer assim. Eu tenho uma opinião sobre o assunto, mas gostaria de saber a sua. Gostaria também que as pessoas que te seguem pudessem também questionar esse assunto e debater e dar sua opinião. Então é isso, meu amigo. Sucesso no teu canal, tá? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada e um grande beijo. Boa noite e espero que todos tenham gostado. Espero que você possa me responder a sua opinião. Muito obrigado, beijão. Minha querida Michelle, muito obrigado por sua pergunta e sem me esquecer, Happy Birthday to you. Eu sei que hoje você completa mais um dia e por coincidência ou simples determinismo, nós estamos respondendo a sua pergunta no dia do seu aniversário, né? Então eu quero te agradecer por tudo, pela amizade, pelo carinho e muitos anos de vida, valeu? Então vamos agora à parte que nos interessa. Digamos que por uma questão de argumento você ama o seu pai, e quer que ele esteja vivo, é claro. E também vamos dizer que você ama sua mãe, mas você não tem nenhum vínculo sentimental ou romântico com ela. Bem, quem que vocês acham que pensou que também teria uma vida familiar assim? Édipo. De acordo com a lenda grega antiga, quando Édipo nasceu, uma profecia predita dizia que ele mataria seu pai e se casaria com a sua mãe. Portanto, em um ato desesperador e colossal, o seu pai acaba o deixando na floresta para que ele viesse ser morto. E a profecia assim não se cumprisse e não se tornaria realidade. Em vez disso, o bebê abandonado foi descoberto e criado por uma outra família. E quando Édipo, adulto, aprendeu sobre a sua profecia que ele mataria seu pai e se casaria com a sua mãe, então, sabendo que ele foi adotado, ele deixou seus pais adotivos para evitar que a profecia se cumprisse, imaginando que se ele não estivesse perto deles, não poderia se tornar realidade.
E eis que ele fugiu para o meio de uma floresta, e encontrando um homem estranho no meio do caminho, em uma discussão, onde que a ira acabou tomando conta de toda aquela situação, Édipus acaba matando o seu próprio pai, mesmo não sabendo que aquele estranho era ele. E logo depois disso, ele ainda se casou com a viúva do morto, que era sua mãe. Embora ele não soubesse de nada disso, é provavelmente desnecessário dizer que é um destino que todos nós gostaríamos de evitar. Mas para os filósofos, o ponto principal da história de Édipus é que não há destino que nós podemos escapar. E a minha pergunta para você é essa: será que realmente somos livres? Podemos dizer que, na maioria das vezes, nós nos sentimos assim. Que todas as ações que nós tomamos têm um senso de liberdade. Afinal de contas, eu faço porque eu quero. E se eu tomei aquela decisão, é porque ela veio da minha vontade, do meu querer. Correto? Tipo, eu jogo isso no chão porque eu quis. Sentimos que tomamos todos os tipos de decisões que nos levam a crenças e ações que são totalmente da nossa própria escolha. Hoje de manhã eu tomei o meu café da manhã e comi pão com ovo porque eu tive vontade de assim comer pão com ovo. Então, dentro disso, nós analisamos que dá uma certa sensibilidade que nós somos livres. Essa visão que os seres humanos são capazes de ações totalmente livres é chamada de livre-arbítrio libertariano. E para deixar bem claro, o livre-arbítrio libertariano não tem nada a ver com o libertarianismo político. E eu vou explicar o porquê. Nos dois casos, nós temos a palavra liberdade, que no caso dos libertários políticos, tem tudo a ver com a liberdade de intervenção do governo. Bem, as pessoas que aceitam o libertário serão qualquer coisa, desde libertários políticos a socialistas. Eles apenas pensam que metafisicamente podemos agir livres e imaginando que em nossos pensamentos todas as ações são livres. Mas muitos de nós acreditamos que tudo é governado por causas e efeitos. Que tudo que acontece agora, nesse exato momento, no presente, são resultados necessários de eventos que aconteceram no passado. E essa visão é conhecida como determinismo rígido. E eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo agora acreditam que as nossas ações são livres e que o mundo também é governado por causas e efeitos. Tradicionalmente, os libertarianos definem essa posição, que é conhecida como o princípio das possibilidades alternativas, o que faz parecer até um dispositivo de plotagem para um filme científico. Esse princípio diz que uma ação só é gratuita apenas se o agente, que é a pessoa, estiver fazendo essa ação, poderá fazer isso de uma outra maneira diferente. Por um outro lado, o determinismo não permite esse tipo de opções. O determinismo não dá opções nessa figura. Sustentando que todo o evento é causado por um evento que antecedeu esse evento, sendo toda ação ela é necessária de um evento anterior para que isso venha acontecer. O que significa que o agente nessa história ele nunca foi livre e nunca pôde ter feito diferente da maneira que ele fez em primeiro lugar. Portanto, nunca é livre. Então vamos olhar as duas opções mais de perto e vamos dar uma olhadinha no libertarianismo para ver como é que ele reage no meu café da manhã. O que faz com que os libertarianos digam que a decisão que eu tomei de tomar o meu café da manhã não foi a causa de nenhum outro acontecimento, o que é bem claro que nada tenha sido causado para que eu tomasse o meu café da manhã, simplesmente eu tomei ele, quis. Eles dizem que foram resultado de eventos não físicos, necessariamente o meu pensamento naquela hora, que resultou na minha decisão em tomar o meu café da manhã. Que não houve nada e nenhum evento que antecedeu que causasse isso. Mas o grande problema é que o libertarianismo,
ele é totalmente ao contrário daquilo que nós acreditamos em relação ao mundo físico. Para e pensa, o mundo causando uma coisa após a outra. Eles precisam responder e trazer uma resposta para isso. Uma maneira de fazer isso é criar uma distinção do que nós conhecemos como causações de evento e causações de um agente criando eventos. Significa que todo o evento físico não pode ter sido criado sem um outro evento físico ter acontecido anteriormente. Essa galera aí que acredita que existe o livre-arbítrio, eles mesmos podem concluir e observar que o próprio mundo externo ele é determinístico. Vamos dar um exemplo. É como o exemplo de uma bola que você vê voando num campo de futebol. A bola ela não está voando ali porque ela está voando. Foi porque um agente ele chutou aquela bola, criando uma ação e que vai automaticamente causar toda uma cadeia de eventos após isso, confirmando que sem uma ação anterior, aquilo ali jamais poderia ter acontecido. Muitos dos libertários também apoiam uma ideia que existe como uma causa que é uma causação de agente. Parece meio complicado, né? Mas vamos lá. O que basicamente eles querem dizer é que existe um agente que impulsiona a mente. É basicamente assim. Eles dizem que um agente pode ser impulsionado pela mente, pode iniciar toda uma cadeia de causalidades que não foi causada por algo anterior. Portanto, a pessoa que bateu e chutou a bola fica na mente dele só como se a pessoa bateu porque quis. Não houve um fator que antecedeu que fizesse aquela pessoa fizer tipo uma vontade, ou talvez ela estivesse passando no meio da rua e um amigo convidou e ela foi lá, chutou a bola. Na verdade não foi porque ela não quis. Você tem que checar todas as alternativas por detrás e desqualificar se houve ou não uma ação que determinasse que você viesse chutar aquela bola. E a grande pergunta que fica no ar é como esse agente lógico ele tem capacidade de afetar a cadeia causal do universo. Esses agentes, eles podem fazer coisas acontecerem por vontade própria? Muitos filósofos acham essa ideia muito insustentável. Tipo, doesn't hold water. Não tem muito embasamento. A verdade é que todos esses fatores são simplesmente aleatórios. E o que levaria um agente a tomar uma decisão e não tomar uma outra decisão? Se você puder responder essa pergunta e me explicar o que faz um agente agir e tomar decisões, eu gostaria que você deixasse para mim aí bem no card aí embaixo e explicando o motivo como que esse agente ele seria o responsável por todas as causalidades do universo e desqualificando causas e efeitos que antecedem isso. Os libertários dizem que nós não podemos desqualificar os sentimentos, não devemos descontar a legitimidade dos sentimentos. Os libertários, eles argumentam que nós não deveríamos deixar de legitimar as nossas próprias experiências subjetivas pessoais. Devemos considerar que esse ponto tem até um apelo intuitivo. Mas se você não consegue um bom argumento para defender e que seja racional os seus sentimentos, um bom raciocínio filosófico, recomendo que você rejeite ou menos reter o julgamento até que você ache evidências que possam concluir ou comprovar esse argumento. Eu acho que deu pra gente dar uma analisada bem legal pelo lado filosófico. Mas ainda fica na mente de algumas pessoas a pergunta: o que a ciência fala sobre isso? O que a neurociência exatamente explica sobre essa questão? Será que a ciência ela dá algum embasamento em favor? Ou ela nega a questão do livre-arbítrio? Então olha só, eu vou passar um vídeo para vocês e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo. Esse vídeo é da Casa do Saber. E uma psicóloga, ela vai passar pra gente a resposta do que é o livre-arbítrio. E você vai poder analisar com a história que ela vai contar, que não é como a história de Édipo, que foi uma história fictícia, mas numa história real. E você vai poder analisar, através dessa história, se realmente há a possibilidade de haver o livre-arbítrio. Então fica agarradinho, presta atenção agora do que a ciência fala sobre o livre-arbítrio. Seria uma ilusão? Imagine um homem que de repente se transformou num pedófilo. Um homem de família,
ele começou a prostituir crianças e assediar a própria sobrinha. Obviamente, ele foi condenado e foi levado por um programa de reabilitação, mas foi incapaz de responder ao tratamento. E então teve a sua prisão decretada. Mas ele pediu uma ressonância do cérebro. A ressonância indicou um tumor numa região do cérebro que é responsável por regular o nosso comportamento social, incluindo os impulsos sexuais. Então foi feita uma cirurgia, foi retirado o tumor e o comportamento dele de pedófilo desapareceu. Passado um tempo, o comportamento voltou. Foi feita uma outra ressonância e o tumor voltou, uma recidiva de câncer. Então fica a pergunta, onde está o livre-arbítrio? Esse caso, como muitos outros, abalam a crença quase universal que nós temos em livre-arbítrio. E ele desestrutura toda a organização da nossa sociedade. Do legislativo ao judiciário, nós somos baseados na crença de que temos 100% de livre-arbítrio e somos donos das nossas escolhas. Eu espero que todos tenham gostado do trabalho que foi feito hoje. Eu acho que foi super objetivo e pode que tenha acontecido de responder as suas perguntas ou talvez não. E na próxima semana o episódio vai ser super legal porque nós vamos estar tentando procurar uma compatibilidade entre o livre-arbítrio e o determinismo rígido. Será que é possível? Mas eu quero te dizer algo. Se por acaso você não gostou desse vídeo e decidiu parar ele, foi porque já foi determinado. Mas se por acaso você está com raiva ainda de ouvir isso que eu estou dizendo e vai me dizer que vai parar esse vídeo, isso também foi determinado. Se você ver esse vídeo até o fim, também foi determinado. Se você voltar a ele, assistir e fingir que você nunca viu, também foi determinado. Éripos teve que matar a mãe dele, o Sérgio teve que comer um sanduíche de ovo e você não pôde parar de olhar esse vídeo porque já foi determinado. Muito obrigado por todos, meus queridos primatas. Semana que vem, há compatibilidade entre o determinismo e o livre-arbítrio? Saberemos. Até mais, meus queridos primatas.